Olá pessoal, estou aqui com um amplificador da Gradiente Model 246. Para você que já viu o título do vídeo aí, vamos deixar para mostrar, vou explicar uma coisa antes de mostrar ali dentro. Não é lá grande coisa, mas eu vou deixar aqui um vídeo para você que não conhece esse equipamento. Vou deixar um vídeo aqui que eu mostrei lá, ele por dentro e tudo mais, que eu fiz uma demonstração dele. Acho que são 2 vídeos, eu vou deixar aqui. Então você dá uma olhadinha lá nesse equipamento, veja como ele é original, tá? A gambiarra aqui, no caso, não é tão grande, mas é uma coisa meio que sem lógica, na verdade, tá? Então vamos lá. Para consertar um equipamento desse, hoje em dia você não encontra mais os componentes originais. Você encontra um componente similar de boa qualidade. Na verdade, os melhores que existem para venda hoje são esses transistores dessa geração aqui, tá? Mas não é igual ao original, nem a mesma marca, nem o mesmo formato, que é o problema aqui do nosso caso aqui desse 246, tá? Ele tem mais defeitos aqui, olha, tem um potenciômetro que acabou quebrando aqui, bateu alguma coisa. Não é um equipamento assim que está tão bonito, né? Tem alguns detalhes e tudo mais. Não é tão bonito como o outro que eu vendi aí, vou deixar o vídeo dele aí. Então ele tem esse detalhe lá internamente. Mas vou explicar o que tem que ser feito aqui na hora de fazer a manutenção desse equipamento. Bom, então vou lá. Queimei o meu canal do meu amplificador. Queimou o canal, né? Que não é uma coisa tão difícil para esse tipo de equipamento. Bobeou, esse aqui eu digo assim, bobeou, queimou, tá? Então não é uma coisa tão difícil de queimar. Então queimou o canal do meu amplificador e agora o que eu vou fazer? Bom, se ele estiver com os transistores originais, que é o problema aqui, ele vai ter esses transistores aqui. É um verde e um preto, tá? Igualzinho a esse. Um par de transistores igual a esse. Tá? Então um verde e um preto, esse é um par, vai um embaixo, um em cima e aqui vai soldado na placa. E aí o que acontece? Queimei isso daqui, esse tipo de peça, esse tipo de componente não existe mais nesse formato, nem esse modelo. Talvez você encontre mais de outra marca, outra versão, difícil de encontrar. O que você encontra no mercado mais fácil para poder fazer a manutenção desse amplificador é esse modelo aqui, ó, essa peça, tá? Então, na verdade, essa peça substitui essa, e como eu disse aí no início, essa peça se encontra de boa qualidade para poder substituir essa aqui. Óbvio, não vai ser igual a essa, tanto é que quando a gente vende um amplificador com o saída lá, com os transistores originais, ele tem um valor maior, porque ele tem essas peças aqui da Toshiba original. Hoje a Toshiba não faz mais componente, então tem mais valor. Mas não tem outra solução. Se você queimou lá isso aqui você vai ter que jogar fora e vai ter que passar para esse aqui. Ou comprar lá fora, como eu já disse, uma outra peça de melhor qualidade desse aqui, mas aí o custo é bem mais alto. Bom, mais simples seria trocar essa por essa. E aí o que acontece? Aqui a gente tem um desafio a ser feito. Concorda comigo? Por quê? Porque a gente tem as 3 pernas aqui, normal, você vai conseguir soldar ele lá normalmente na placa. Mas na hora de fixar no famoso U, né, do amplificador 246, que eu vou mostrar, vou dizer o que é o U aí já. Na hora de fixar esse componente lá, você tem um problema. Por quê? Porque aqui você tem uma peça, um retângulo, né? E aqui você tem 2 furos nas pontas. Então, para você fixar, você vai ter que parafusar ele assim, com 2 furos aqui. E essa peça não existe mais. Você vai ter que colocar essa no lugar dessa. E aí o que vai acontecer? Você não tem como encaixar ele corretamente, decentemente lá, você não tem como encaixar. A não ser, tinha gente na época que fazia uma chapinha, daí parafusava na chapinha, depois parafusava nesses 2 parafusos lá no U, né? E colocava na chapinha, que eu acho que até é o mais... seria o mais difícil, mas o mais correto, porque um dia, se você precisar lá, e você não vai alterar em nada o teu amplificador, não vai alterar lá, ter que fazer furação, nada, seria o mais correto, mas é mais difícil de fazer, dá mais trabalho e é óbvio, o técnico não vai querer fazer. Então, e a outra solução que seria o quê? Você pegar lá o U, né? O problema é que ele é bem grosso, e aí fazer um furo central e colocar lá, acho que vai uma mica também, então você vai colocar lá certinho, pasta térmica, colocar isso aqui lá com um furo central, ele vai manter os 2 furos laterais, mas vai ter um furo central para você parafusar esse transistor aqui. Só que
há muito tempo atrás, claro, né, quando isso aqui começou a queimar, esse tipo de aparelho com esse tipo de componente, a maioria das assistências ou dos técnicos falavam assim, pô, não tem o que pôr no lugar. Pô, por causa de um furo, não vai querer colocar essa peça no lugar dessa. Existia isso sim, eu vivenciei isso. Acabava dizendo que o aparelho não tinha conserto porque não queria colocar essa peça no lugar dessa. E, claro, né, as pessoas que querem consertar, que gostam do aparelho, querem consertar, então tiveram que fazer essa adaptação, como eu disse, da chapinha, ou então fazer um furo central lá no U e adaptar esse transistor aqui. Só que até as pessoas, vamos fazer um furo central, vamos pôr transistor, vai funcionar, fica bom, demorou até as pessoas começarem a não sucatear mais um aparelho desse, porque não encaixava, simplesmente não encaixava o transistor no lugar. Mas demorou. E aí, nesse meio termo, a gente encontra algumas coisas que não é tão... É uma coisa meio complicada. Então, vou mostrar aqui o que foi feito nesse amplificador. Veja bem, vou abrir aqui um parênteses, é o seguinte. Não estou criticando o serviço, tá? Por quê? Porque a gente tem que entender, como eu disse, a gente tem que entender que, exemplo, as pessoas aí que assistem o meu canal falam, gambiarra, né? Como o nome do vídeo já diz aí. Não dá para fazer gambiarra. Aqui não tem como. Tá? Aqui você não tem escapatória. Você vai ter que fazer um furo no U, ou fazer a chapinha, tem que fazer, senão você condena o aparelho. Então não tem escapatória. E aí lá, no início, quando a pessoa começou a ter esse problema de não achar o transistor original, as pessoas acabavam fazendo algumas adaptações diferentes do que essa que eu mostrei aqui. E, como eu disse, eu não critico o que foi feito aqui, porque era a solução. Então, às vezes você tem lá um equipamento que não tem solução, mas a solução está fácil. E às vezes, às vezes má vontade do técnico, ou então por não querer fazer essa gambiarra, porque senão depois alguém fala assim, o técnico consertou meu aparelho com uma gambiarra. Pô, ele fez uma adaptação para fazer teu aparelho funcionar e voltou a vida do teu aparelho. É o suficiente, entendeu? Mas com medo disso, então tem muita gente que não fazia isso aqui. E aí, até as pessoas entenderem que fazer isso aqui seria mais fácil, tinha pessoas que faziam isso aqui, ó. Então eu vou mostrar aqui, detalhar o que foi feito aqui. Olha só, esse equipamento aqui, um canal dele, veja lá, verde, preto, original, tá? Original. Aqui 2 parafusos aqui, segurando nas laterais, e aqui 2 parafusos segurando nas laterais, perfeito, sem problema nenhum. Mas aqui, infelizmente, queimou, e a pessoa, em vez de fazer um furo, que não é, como eu disse, não é fácil, mas seria a solução mais correta, fazer um furo nesse U aqui, ó, que é encaixado você tira isso daqui, você tira tudo fora. Então seria mais fácil você pegar esse U, fazer um furo, é alumínio, isso aqui você consegue furar tranquilamente. Nessa grossura, mas furar. Então seria mais fácil você furar isso aqui e encaixar os transistores. Mas aqui foi feito diferente. Tá? Perceba aqui, ó. O que foi feito? Foi colocado os transistores lá, tá? O transistor foi colocado, um aqui e outro ali, o par, certinho. Um tá com as pernas para baixo, outro tá com as pernas para cima aqui. Mas daí o que a pessoa fez? Em vez de furar no meio, ela utilizou o furo, um dos furos aqui, né? Deixa eu voltar aqui só para mostrar bem. Então ela fez isso daqui. Em vez de estar assim, eu teria que encaixar essa peça lá, né? Teria que encaixar aqui na placa. Mas eu vou usar o furo aqui, ó. Porque se eu usar aqui, não vai encaixar. Vai dar fora da furação. Se eu encaixar aqui é a mesma coisa. Então o que ela fez? Fez isso. Tá? Fez assim. E aí puxou os fios aqui, tá? Puxou os fios dos transistores, fez lá um chicotinho e colocou lá no terminal. Puxa vida, mas, né, agora que tá o problema. Olha o que ela fez para poder passar o chicote da fiação. Fez um furo na placa. Quer dizer o quê? Em vez de furar aqui o U, que é mais grosso, fez um furo na placa, que não tem furo, ó. Aqui tá livre, ó. Então o que ela fez? Ela fez 2 furos na placa para poder passar o chicote. Por quê? Porque se eu passo aqui por cima, a tampa morde, capaz de dar mau contato e queimar. Para os lados, não tem como. Para esse lado também não tem como. Então o que ela fez? Fez um furo na placa, tá? E passou o chicote aqui para ligar nos terminais. Então, como o nome do vídeo diz aí, uma gambiarra bem de época mesmo. A pessoa, putz, em vez de furar aqui, passou o chicote. Óbvio, era melhor ter feito o furo aqui e encaixado certinho, bonitinho, não teria marcado
não teria furado a placa aqui, né? Que agora ficou feio isso aqui. Na verdade, o que eu pretendo fazer aqui é fazer justamente os corretos. Tirar o U aqui, tá? Fazer o furo nesse alumínio, encaixar o transistor certinho para ele vir com as pernas aqui e eliminar isso aqui, eliminar esse chicote. Só que vai continuar com 2 furos na placa. Então, por mais que você olhe assim por cima, pô, tá bacana, vai ter 2 furos na placa. Então é isso aí, só um vídeo para mostrar que as surpresas desses equipamentos. Então, quando você compra um equipamento, tá funcionando? Tá. Tem como tirar uma foto da parte interna? Ah, não vou abrir. Cuidado, porque pode estar funcionando, mas funcionando dessa maneira. Não estou dizendo que está errado, está certo, ele funciona bem. Se ligar ele aqui, ele vai funcionar perfeitamente. Mas está um troço feio, né? Está um troço que não é legal. Então vamos refazer isso aqui. Então cuidado aí, né? Também sempre falo isso, cuidado na hora de comprar sem olhar por dentro e tudo mais. Mas às vezes você acaba comprando um equipamento desse e se deparando com uma coisa assim. Claro, se você compra um equipamento desse, põe para funcionar e nem abre o aparelho para ver como é que tá por dentro, você não é tipo curioso, entusiasta, como as pessoas falam, não tem problema nenhum, vai funcionar e vai funcionar perfeito, não vai dar problema nenhum. Mas pra gente que gosta de olhar, para ver o que aconteceu, como que tá, o que foi feito, qual é a história do aparelho, se ele tá legal, se ele não tá, onde já deu problema, onde já não deu, aí a gente olha isso e acaba se deparando com esse tipo de coisa aí. Então é isso aí, pessoal. Só um videozinho, tá? Para mostrar aí um nível bem pitoresco de gambiarra, né? Na verdade. É isso aí. Valeu. Não esquece, se você gosta desse tipo de vídeo aí, se você gosta dos vídeos, não esquece de dar o like, que ajuda bastante. E se você caiu aqui nesse vídeo aí de bobeira no YouTube, caiu nesse vídeo, não esquece, se você gosta desse tipo de equipamento aqui, tá? Esse canal é só sobre isso aqui. Não esquece de se inscrever aí. É isso aí, valeu.